Glória a Deus. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Quantos estão aguardando a vida de Jesus? Amém. Glória a Deus, breve virá. Irmãos, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por esse grande privilégio, esta grande oportunidade de estar aqui com os irmãos para meditarmos na palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor presidente, nosso pastor presidente, pastor Ricardo, pela oportunidade e pela confiança que ele tem depositado na nossa pessoa, mesmo com pouco tempo que ele nos conhece, mas ele dedicou essa confiança à nossa pessoa. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe os demais obreiros, família do pastor, irmã Maria Antônia, família. Deus abençoe a igreja. Temos uma grande responsabilidade nesta noite. Depois de ouvir os obreiros que nos antecederam, ficou mais difícil ainda. Glória a Deus. Mas eu fico feliz porque nós ouvimos palavra de vida eterna, palavra que edificou o nosso coração nesta noite. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 4. Foi-me atribuído a responsabilidade de falar sobre o papel do obreiro no corpo de Cristo. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Eu acho que é 2 Pedro, né, pastor? É que eu estou com a Bíblia de estudo aqui, eu tenho dificuldade de virar a página. Glória a Deus. Isto. Glória a Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos ler também o 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar da multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta na igreja como corpo, e da responsabilidade dos obreiros. Como nós estamos numa escola bíblica de obreiros, todos aqui são constituídos obreiros. Glória a Deus. Todos aqui têm a mesma responsabilidade. E eu quero ler com os irmãos aos Filipenses, capítulo 4, versículo 1, onde vou basear aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir aos obreiros, aos líderes, aqueles que estão na frente da igreja do Senhor nesta tarde. Glória a Deus. Cada um dos que estão aqui, dos irmãos e das irmãs, mais jovens, mais velhos, todos são obreiros. Glória a Deus. Então todos trazem em si uma grande responsabilidade para com a igreja, corpo de Cristo. Vamos ler aos Filipenses capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Quando o pastor me convidou para esse trabalho, eu já comecei a me preparar, e o Espírito Santo me levou
até esse versículo da palavra de Deus e colocou no meu coração para falar a respeito da alegria do obreiro e da coroa, a princípio, do obreiro. Porque Paulo, quando ele se refere a essa igreja, ele fala para a igreja que a firmeza da igreja era a alegria e a coroa dele, era a firmeza da igreja. Então, irmãos, este é um sentimento, um posicionamento de todo obreiro, seja o seu cargo diante de muitos ou diante de poucos, se a sua fração é de 10, se a sua fração é de 100, se a sua fração é de 1000, é de 10.000, mas esse é o sentimento e o posicionamento que o obreiro tem que ter para com aqueles que estão na sua responsabilidade. Glória a Deus. E aqui eu vejo, irmão Paulo, como obreiro. É difícil falar de obreiro e não falar de Paulo. Os irmãos viram que os obreiros que me antecederam, eles não conseguiram falar se não mencionar Paulo. É muito difícil falar de obreiro e não falar de Paulo. É muito difícil falar de igreja e não mencionar as cartas paulinas. É muito difícil. Então, irmãos, vejam que aqui Paulo, para nós, ele segue como um exemplo. E aqui Paulo, ele se afeiçoa a Cristo, porque ele tem o mesmo sentimento que Jesus. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 53, versículo 11, que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito e se alegrará. Está falando de Jesus, glória a Deus, que ele ia ver o trabalho, ele ia ver, irmãos, o resultado, e ele iria ficar satisfeito, ele iria se alegrar. E Paulo aqui, irmãos, é um imitador de Cristo. Nós devemos imitar a Paulo, que imitou a Cristo. Paulo mesmo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aqui nós vemos que Paulo, irmãos, ele segue imitando a Cristo. Ele segue imitando a Cristo. Quando, irmãos, ele fala da alegria da igreja de Filipos, quando ele menciona, irmãos, a alegria que ele sentia pela igreja de Filipos. Por quê? Por causa do resultado. Porque ele via a igreja de Filipe, uma igreja, irmãos, firme. Igreja firme. Quando nós estamos tratando de obreiros, homens e mulheres, cada um tem a sua responsabilidade na obra, cada um tem a sua fração, pessoas que estão na sua responsabilidade. Glória a Deus. Temos que ter o mesmo sentimento, observar para aqueles que estão na nossa responsabilidade, na sua responsabilidade, como eles estão. Glória a Deus. Se o seu trabalho está sendo um bom trabalho, está tendo resultado. Nós estamos falando do papel do obreiro no corpo de Cristo. Então não podemos fugir, irmãos, do seu cuidado, do seu trato, do que você percebe, a sua análise daqueles que estão sobre os seus cuidados, sobre a sua responsabilidade. Seja você um pastor dirigente, seja você que está na frente de um trabalho de oração, de regência, criança, adolescente, jovem, precisa olhar para eles, porque Deus te capacitou, te colocou para isso. Glória a Deus. Então aqui Paulo, ele, irmãos, ele se identifica com Jesus. Glória a Deus. Nesse quesito de ver o resultado,
e se alegrar. Paulo estava se alegrando com a igreja de Filipenses, porque a igreja de Filipenses era uma igreja, irmãos, que foi fundada por Paulo. Essa igreja, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo, quando ele sai para a sua primeira viagem missionária, Paulo sai, irmãos, juntamente com Barnabé. E eu estava, irmãos, estudando por quantas cidades eles passaram. E eles passaram aproximadamente por 10 cidades. Na primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado. Paulo foi apedrejado ao ponto de se dar como morto, não se mexia, arrastado para fora da cidade. Os discípulos fizeram uma volta ao redor dele, olhando, e uma vez já está pensando, morreu. De repente, ele levanta e volta para dentro da cidade. Paulo, irmãos, ele fez essa viagem missionária juntamente com Barnabé. E a Bíblia nos diz, irmãos, que logo que eles fizeram essa viagem missionária, que eles saíram ali da Antioquia da Pisídia, e eles passaram por várias cidades, como Derbe, Icônio, Perge, várias cidades. E após, irmãos, concluir o trabalho que Deus havia dado para eles fazerem, eles foram voltando e já foram confirmando essas igrejas. E a Bíblia diz que eles foram e separaram anciãos, que são os presbíteros, e já foram colocando sobre algumas igrejas. Depois que eles fizeram isso, eles retornaram para a base missionária, vamos chamar assim, que é a igreja de Antioquia da Pisídia. Quando eles chegaram na igreja de Antioquia da Pisídia, eles começaram a relatar tudo o que Deus havia feito através deles na vida dos gentios, como Deus abrir a porta da palavra para os gentios alcançarem a salvação. E começaram a discorrer, irmãos, tudo aquilo que eles haviam feito através da mão de Deus. Foram coisas tremendas, mas não é o assunto. Então, irmãos, nós vemos aqui que Paulo, irmãos, e Barnabé regressam para a base missionária. Concluíram a primeira missão, a primeira viagem missionária. Relataram os acontecimentos e ali eles permaneceram. Retornaram à igreja de Antioquia, de onde foram enviados, e ali eles permaneceram. Mas aí começou, irmãos, do capítulo 13 ao capítulo 15, primeira viagem missionária. Quando começa o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que alguns que eram da circuncisão começaram a incitar os irmãos e a ensinar a respeito que eles também deveriam se circuncidar. Aí, irmãos, começou a haver uma grande contenda ali na igreja de Antioquia da Pisídia, a ponto, irmãos, de chegar até os apóstolos que estavam em Jerusalém. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a igreja, juntamente com Paulo e Barnabé e muitos outros, subiram para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, encontraram os apóstolos Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, encontraram os apóstolos. É aí no capítulo 15 que surge a primeira convenção, o primeiro concílio, no capítulo 15, porque eles tinham que tratar desse assunto, porque alguns estavam perturbando a igreja, querendo colocar a circuncisão como uma salvação, complemento de salvação. E a Bíblia nos diz ali que Paulo não aceitou, que Barnabé não aceitou. Então houve uma contenda muito grande, tiveram que subir para Jerusalém. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui, irmãos, é que um obreiro, papel do obreiro no corpo de Cristo, além, irmãos, de se alegrar com a firmeza da igreja,
tem que ter o cuidado de proteger a igreja, defendendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso defender a igreja. Então, logo no começo da igreja, já houve, irmãos, os primeiros ataques contra, irmãos, o Evangelho genuíno, o Evangelho puro, o Evangelho de poder, o Evangelho verdadeiro. Mas ali estava, irmãos, o apóstolo Paulo, Barnabé e outros que defenderam a igreja do Senhor Jesus, que defenderam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o segundo ponto. Temos que estar preparados para defender o Evangelho. Temos que estar preparados para defender a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos constituídos para isso, como obreiros da casa do Senhor. Somos chamados e somos colocados na frente dos trabalhos para auxiliar a obra de Deus, para auxiliar o pastor da igreja, para auxiliar o ministério, para, irmãos, que a igreja ela seja uma igreja abençoada, sadia, uma igreja forte, uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Então, esta também é uma grande responsabilidade dos obreiros, é um grande papel dos obreiros no corpo de Cristo. Glória a Deus. Paulo sobe com Barnabé, Paulo sobe com a igreja, isso está escrito na Bíblia, e eles foram até Jerusalém, tendo com os apóstolos, foi falado o que deveriam fazer a partir daquela situação. Aí colocaram, irmãos, algumas coisas que a igreja deveria colocar para a igreja nova, os gentios que haviam se convertido, e foram algumas coisas colocadas, foram registrados tudo em carta, foi feita uma carta, e para que Paulo e Barnabé tivessem mais força para defender a igreja, os apóstolos chamam Judas e chamam Silas, e envia Judas e envia Silas para Antioquia da Pisídia, e lá, juntamente com a carta, eles fazem a leitura da carta, expõem tudo o que foi feito naquele concílio, naquela convenção, leem e os gentios se alegram. Glória a Deus. Problema vencido. Cortaram o mal pela raiz, conseguiram defender o Evangelho, conseguiram defender a igreja. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que eles ficaram algum tempo ali, juntamente com outros, Paulo e Barnabé e outros, muitos outros, ensinando a palavra de Deus. Mas chegou uma hora, irmãos, que Paulo chega para Barnabé e diz para Barnabé: olha, Barnabé, nós precisamos ir lá naquelas igrejas, naqueles lugares que nós fundamos igreja, precisamos passar para lá e precisamos ver como que estão os nossos irmãos, precisamos confirmar os nossos irmãos, precisamos ver como que está a fé dos nossos irmãos. Aí então, irmãos, eles saem novamente para a sua segunda viagem missionária, e é aqui que eu quero me deter mais. Glória a Deus. Então Paulo e Barnabé, eles vão sair para a segunda viagem missionária, e quando eles estão para ir para a segunda viagem missionária, para confirmar como estavam os irmãos, já foi falado aqui, houve uma grande contenda por causa de João Marcos. Então Paulo escolhe Silas, que já estava lá, que foi enviado pelos apóstolos, recomendado pelos apóstolos. Paulo escolhe Silas e ele sai juntamente com Silas para confirmar as igrejas
que ele havia fundado. E me chama muita atenção, irmãos, esse sentimento do apóstolo Paulo. Atos capítulo 15 e o versículo de número 36, está escrito: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Glória a Deus. Olha o sentimento do apóstolo. Ele ia passar pelo mesmo lugar para ver como que estavam os irmãos, para ver se eles estavam bem. Podemos trazer isso para os nossos dias. Todos os dias, irmão, nós estamos passando pelo mesmo lugar, mas nós temos que estar percebidos de como estão os nossos irmãos. Estou falando para obreiros, estou falando para a liderança, estou falando para homens e mulheres de Deus. Todos os dias você tem que ter essa preocupação. Eu tenho que ter essa preocupação de saber como estão aqueles que estão na minha responsabilidade, de saber como estão aqueles que estão na sua responsabilidade. Glória a Deus. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo, como obreiro, para com o corpo de Cristo. Queria saber o estado dos irmãos, como os irmãos estavam. Glória a Deus. Então, quando ele chama Barnabé aconselha para que se tome João Marcos. Paulo não aceita, porque quando eles estavam na obra missionária, João Marcos desistiu, deixou eles lá. Paulo, ele, com um sentimento que não é justo, nós fizemos tudo aquilo, eu fui apedrejado, fui arrastado, nós somos perseguidos, pagamos um grande preço, agora nós vamos levar Paulo não aceitou. Mas Barnabé, ele era tio de João Marcos, ele era tio. Então Barnabé, ele por ser parente, ele quis defender João Marcos. Paulo não aceitou novamente, ele disse não. E a contenda foi tão grande, irmãos, que eles se separaram. E a Bíblia diz que Barnabé voltou para Chipre, voltou para a ilha de Chipre, e ele era de lá. A contenda foi tão grande, porque pode acontecer, irmãos, contenda entre os obreiros, para que tomemos a direção certa com as pessoas certas. Isso acontece, a direção certa com as pessoas certas. Paulo escolhe Silas, e a Bíblia diz que eles são encomendados novamente à graça de Deus. Versículo 40: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Foi aprovado. Glória a Deus. Houve uma contenda, mas Paulo foi aprovado. É como se nós dizéssemos assim: a igreja, ela concordou com Paulo, e agora Barnabé deixa Paulo por um tempo. E Barnabé, irmãos, foi aquele homem que apresentou a Paulo, quando ainda ele era Saulo. Mas, irmãos, quando Deus tem um plano específico na vida de uma pessoa, irmãos, tem que se cumprir, independentemente de quem esteja ao nosso redor, à nossa volta. É o plano de Deus que tem que se cumprir. E aqui, irmãos, o plano maior não era com Barnabé, o plano maior, irmãos, era com Paulo. Paulo era o mais novo, Barnabé era o mais velho, era mais experiente já na obra de Deus. Mas o plano que Deus tinha, irmãos, o plano maior que Deus tinha era com Paulo, não era com Barnabé. Saiu em paz, porque o importante é no final está tudo em paz. Glória a Deus, porque nós somos chamados para a paz. Então nós vemos aqui, irmãos, que Paulo, ele sai juntamente com Silas, e eles vão, irmãos, passando pelo mesmo lugar, confirmando o ânimo dos irmãos. Glória a Deus. E eles iam passando
de cidade em cidade, confirmando o ânimo dos irmãos. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que Deus falou muito no meu coração, foi que por causa desse zelo de Paulo, por causa desse cuidado do apóstolo Paulo, em ver como estavam os seus irmãos, em ver como estavam as igrejas que foram fundadas, por causa do zelo, por causa do cuidado de Paulo, o Espírito Santo, ele começou, irmãos, a impedir Paulo de ir para um lugar e ir para o outro lugar. Capítulo 16, versículo 6: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha o que é uma direção do Espírito Santo. O obreiro tem que ter a direção do Espírito Santo para fazer a obra. Como pregaremos se não formos enviados? Tem que estar na direção do Espírito Santo. A sua fração pode ser pequena, tem que estar na direção do Espírito Santo. Você acha até que o seu trabalho não tem muito valor, porque são poucos, ou porque são crianças, ou porque são adolescentes, ou porque a sua igreja tem menos número, mas você tem que estar na direção do Espírito Santo. Glória a Deus, porque é somente na direção do Espírito Santo que as coisas vão dar certo. E para estar na direção do Espírito Santo, precisa ter vida com Deus, precisa ter vida consagrada, precisa ter vida separada do mundo, precisa ter vida separada do pecado. Mas não vou falar nisso agora. Então, irmãos, quando a Bíblia mostra o que estava acontecendo aqui na segunda viagem missionária, o que me chama a atenção é que Paulo, ele tem uma visão. Quando ele estava em Troade, ele tem uma visão, e essa visão no capítulo 16, versículo 9, diz assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tem uma visão. Na visão aparece um varão dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E tentavam ir para Bitínia, o Espírito não deixou. E tentaram ir, irmãos, para a Ásia, o Espírito não deixou. Mas agora Paulo estava, irmãos, tendo uma visão. E essa visão, irmãos, é muito interessante, porque nós estamos falando, irmãos, da igreja de Filipenses. Estamos falando que Paulo, irmãos, ele tinha alegria pela igreja de Filipenses estar firme, e que a igreja de Filipenses também representava uma coroa para ele, porque estava firme. Glória a Deus. A sua coroa depende da firmeza do seu trabalho. A sua coroa depende do resultado do seu trabalho. A sua coroa depende de você cumprir o teu chamado. Glória a Deus. E quando Paulo olhava para a igreja de Filipenses, ele via que, irmãos, o seu trabalho estava sendo cumprido. Ele via o resultado do seu trabalho, e ele via, irmãos, a recompensa do seu trabalho. Então ele podia, além de se alegrar, ele podia dizer para a igreja de Filipenses: vós sois a minha alegria e coroa. Glória a Deus. Vós sois a minha alegria, não somente a minha alegria, mas também a coroa. Eu tenho vida eterna, eu sinto a recompensa sobre a minha vida, porque vocês estão firmes. Glória a Deus. E vimos, irmãos, aqui que quando Paulo ele tem essa visão desse varão, a visão, irmãos, é direcionada para a Macedônia, para a região da Macedônia. E a Bíblia nos diz, irmãos,
no versículo de número 12: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Vou repetir: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Glória a Deus. Paulo sai de Troade, depois que recebe a visão, e vai para Macedônia. E quando ele chega na Macedônia, a primeira cidade da Macedônia, Filipos. Glória a Deus. A primeira igreja que vai ser fundada na Macedônia, a igreja de Filipenses. Glória a Deus. E eu fico pensando, irmãos, como que Deus acrescenta, porque Paulo saiu para rever os irmãos, para cuidar daqueles que lhe haviam ganhado, a igreja que haviam fundado. Paulo, ele foi, irmão, nessa intenção, chamou Barnabé nessa intenção, saiu com Silas nessa intenção, de confirmar o ânimo dos irmãos, de ver como estava a fé dos irmãos, de ver como estava, irmãos, a vida espiritual dos irmãos. Foi nesse sentido que ele saiu na segunda viagem missionária. Mas o que Deus fez? Deus acrescentou para Paulo. E não foi, irmãos, um acréscimo pequenininho, não. A igreja de Filipenses, irmãos, foi a igreja que mais contribuiu para o ministério do apóstolo Paulo. Foi a igreja de Filipenses. Quando nós, irmãos, estamos dentro do plano, dentro do mesmo sentimento de Deus, dentro da vontade de Deus, irmãos, Deus nos acrescenta, glória a Deus, aquilo que vai cuidar de nós mais tarde, aquilo que vai ser bálsamo na nossa vida mais tarde, aquilo que vai ser refrigério na nossa vida mais tarde. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo, irmão, saiu com a intenção de ver como estavam os irmãos, saiu com a intenção de cuidar dos irmãos, de proteger os irmãos, de sustentar a vida dos irmãos espiritualmente, de não deixar os irmãos desfalecer. Se tivesse alguém desfalecendo, Paulo foi lá para justamente isso, não deixar desfalecer. Se tivesse alguém, irmão, desanimando, Paulo foi lá exatamente para isso, para não deixar que desanimasse. Paulo, irmão, se tivesse alguém lá que estava fraco, frio espiritualmente, Paulo foi lá exatamente para isso, para que recebesse um renovo na vida espiritual, fossem renovados espiritualmente, se colocasse de pé novamente. Provavelmente, irmãos, Deus colocou esse sentimento no coração do apóstolo, porque, irmão, Deus sabe, irmãos, como estavam aqueles irmãos ali, irmãos, por onde eles passaram na primeira viagem missionária. Deus sabia qual era a necessidade deles, e Deus queria, irmãos, que todos eles estivessem firmes, estruturados, animados, alegres, felizes. Glória a Deus. E colocou esse sentimento no coração do apóstolo, que correspondeu à vontade de Deus. Por isso é muito importante corresponder à vontade de Deus, entender a linguagem do Espírito, quando o Espírito está nos convocando. Glória a Deus. Porque as necessidades vão ser, irmãos, satisfeitas, o socorro vai chegar. Trazendo isso para nós no dia de hoje, o papel do obreiro no corpo de Cristo. Se você não tiver sensibilidade espiritual, se você não tiver o toque do Espírito Santo, se você não entender a linguagem do Espírito, você vai passar pelo mesmo lugar e não vai perceber nada. Glória a Deus. E não vai perceber nada.
E isso pode acontecer até dentro da nossa própria casa. Até dentro da nossa própria casa. Glória a Deus. Onde nós estamos, irmãos, convivendo com a nossa família. E muitas vezes, irmãos, alguém dentro da nossa própria casa está precisando que nós tenhamos esse mesmo sentimento de ver como eles estão. Porque não é só olhar, irmãos, para a pessoa e ver a pessoa rindo. Não é só olhar para a pessoa e ver a pessoa se alimentando. Não é só olhar para a pessoa e ver que a pessoa sai e vai para a escola, e vai para o trabalho e regressa. Não é só isso. Às vezes, irmãos, a maior necessidade você não está enxergando, nós não estamos vendo. E alguém, irmãos, está precisando ser confirmado. Alguém está precisando ser fortalecido. Alguém está precisando ser animado. Alguém está precisando ser despertado. Glória a Deus. E você é o obreiro. Você é a obreira. Você é aquele que Deus colocou. Você é aquele que Deus chamou. Você é aquele que Deus enviou. Você é aquele que Deus preparou. Glória a Deus. É sua responsabilidade. Glória a Jesus. É sua responsabilidade. Paulo tinha essa grande responsabilidade. E por causa dessa grande responsabilidade que Paulo tinha, Deus acrescentou mais para ele. Porque, irmãos, como que Deus vai dar? Como que Deus vai acrescentar? Se não tiver zelo, se não tiver cuidado, se não tratar, se não perceber, se estiver ocupado com outra coisa, pensando em outra coisa. Não é só chegar, entrar e sair. Isso é fácil. Isso as religiões fazem por aí. As falsas seitas fazem por aí. Os falsos profetas fazem por aí. Os falsos mestres fazem por aí. Glória a Deus. Mas o verdadeiro obreiro, ele tem visão de Deus. Ele tem discernimento de Deus. Tem sabedoria de Deus. Glória a Jesus. Para tratar aqueles que estão na sua responsabilidade. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que essa igreja de Filipenses, ela foi um bálsamo na vida do apóstolo Paulo. Que coisa gloriosa, irmãos, a igreja de Filipenses na vida do apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses na vida do apóstolo Paulo, irmãos, foi coisa tremenda. A igreja de Filipenses na vida do apóstolo Paulo não deixava faltar nada. Paulo esteve numa prisão domiciliar. A igreja teve cuidado com ele. Sempre a igreja, irmãos, ajudava ele, cuidava dele. Quando ele não podia mais fazer tendas, quando ele já estava velho, não podia trabalhar com as suas mãos, não tinha mais condição de fazer isso, a igreja o mantia, a igreja o alimentava, a igreja o abastecia. Glória a Deus. Olha como Deus acrescenta na vida do apóstolo. Olha como Deus abençoa a caminhada do apóstolo Paulo, colocando, irmãos, a igreja, a primeira igreja da segunda viagem missionária. Foi a primeira igreja. É como se Deus falasse: olha, você deixou tudo, está deixando tudo realmente. O seu tempo está à disposição do ministério. Você está à disposição do reino. Você está sem nenhuma reserva para o mundo. Você está sem nenhuma reserva para você. Você entrega inteiramente a mim. Então eu vou cuidar de você. Essa segunda viagem missionária, pode deixar. A primeira igreja que você fundar, essa igreja vai cuidar da sua vida, até você chegar no final do seu ministério. Glória a Deus. Então quando nós fazemos, Deus acrescenta. Quando nós fazemos, Deus acrescenta. Nós vemos aqui, irmãos, na carta de Filipenses, que a igreja de Filipenses, ela continuou servindo o apóstolo Paulo. Não foi só no começo do seu ministério,
Mas a igreja continuou servindo o apóstolo Paulo, quando muitas outras igrejas deixou de servir o apóstolo Paulo. A igreja de Filipenses, ela não deixou de servir o apóstolo de Deus. Ela não deixou. Ela foi como um bálsamo na vida do apóstolo Paulo. Então veja, irmãos, para que nós possamos passar para outro assunto. Então nós vemos aqui, irmãos, a igreja de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 15: e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. É muito bonito isso aqui, irmãos. É Deus cuidando agora do apóstolo, porque, irmãos, quem cuida da obra de Deus, Deus também cuida, irmãos, daquele que cuida da obra de Deus, em todos os aspectos. Se você está cuidando da sua fração, que Deus te deu direitinho, está observando a vida deles espiritual, você não está sendo como uma religião tão somente, mas você está sendo verdadeiramente um obreiro, uma obreira do Senhor, que está cuidando da igreja, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Cordeiro, que são os filhos de Deus. Está cuidando da menina dos olhos de Deus. Não está preocupado com você, mas está preocupado com eles, porque esse tem que ser o sentimento do obreiro, para que você possa fazer um bom trabalho para Deus. Porque se você não tiver uma preocupação maior com aquele que está diante de você, e você tiver com você, muitas vezes você não vai entender essas pessoas que você está ali para cuidar. Você não vai entender, e você vai acabar maltratando, você vai acabar colocando para fora. Hoje, irmãos, as estatísticas dizem que nós temos, irmãos, o mesmo tanto que tem na igreja, tem de crente desviado lá fora. E vamos dizer assim: se tiver no mundo 1 milhão de crentes, na igreja tem 1 milhão de crentes lá fora. Sabe por quê? A maioria, porque, irmãos, o papel do obreiro, o papel da obreira, o papel daquele que está na responsabilidade é cuidar. E às vezes você trata uma pessoa como se ela tivesse o grau que você tem de maturidade ou de espiritualidade. Ela não tem. Glória a Deus, ela não tem. E se você agir dessa maneira, você está agindo em desigualdade, e aquela pessoa não vai suportar. Glória a Deus. E é por isso que tem muita gente mais fora da igreja do que dentro da igreja. Os irmãos estão entendendo, irmãos, o papel do obreiro no corpo de Cristo? Essa primeira parte que eu quero falar, os irmãos me ajudem, porque eu não sei mais o meu tempo. Glória a Deus. O pastor me avisa. Então, irmãos, me chamou muita atenção essa igreja de Filipenses. Me chamou muita atenção o que aconteceu na vida do apóstolo. E Deus falou no meu coração que essa igreja Deus deu para o apóstolo como bálsamo, por causa do zelo dele. Deus quer te dar, Deus quer acrescentar para você, mas você tem que ter zelo. Glória a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que vê uma pessoa dirigindo uma igreja grande, um ministério grande, e não sabe, e às vezes querem a mesma coisa, mas não é para ter a mesma coisa, porque um que foi capacitado para 10, ele não vai dar conta de 100, e o que foi capacitado para 100 não vai dar conta de 1000, e o que foi capacitado para 1000 não vai dar conta para 10.000. O pastor falou, profecia aqui, 15 mil, né, pastor? A hora que o pastor Cleber estava falando, 15 mil, né?
Deus acrescente 15 mil em Portugal. Glória a Deus. Mas, irmãos, cada um tem uma capacidade. Você não pode pegar o que é do outro. Eu não posso pegar o que é do outro. Eu tenho que entender que a minha capacidade é essa. Temos que entender a nossa capacidade. Glória a Deus. Então, irmãos, esse foi um ponto que me chamou muita atenção do papel do obreiro no corpo de Cristo. Me chamou muita atenção. Quando você voltar para a sua igreja, quando você voltar para a sua fração, que você toma conta, volte pensando nisso. Sabe o que você tem que fazer? Faça a revista. Sabe o que é revista? Quem foi militar aqui sabe. Encontrei um amigo meu que é militar. Glória a Deus. Fazer a revista. Quando você faz a revista, eu vou usar uma linguagem militar aqui, você coloca a tropa em forma, ou seja, coloca todos diante de você, todos. Aí você vai fazer a revista. Ele sabe disso. E ele é graduado. Então, como se faz a revista? Ele vai passar e vai olhar cada um, olhando todos os soldados que estão ali, ó, e vai olhando. Vai olhando isso. Se tiver um que está fora do padrão, esse vai ser anotado. Esse vai ser anotado, porque está fora do padrão. Então você tem que ver quem que está dentro do padrão da sua fração e quem que está fora do padrão. Você. Deus te colocou você. Na casa dele é outra coisa, na casa dela é outra coisa, mas na igreja é com você. Na igreja é com você, obreiro. Glória a Deus, a responsabilidade é sua. Glória a Deus, a responsabilidade é sua. Então, irmãos, Deus acrescentou a igreja de Filipenses para o apóstolo Paulo, que cuidou dele desde o início que aquela igreja foi fundada, que ele regressou depois dessa viagem. A igreja nunca mais deixou de dar assistência para o apóstolo Paulo, nunca mais. Glória a Deus. Isso significa dizer que para aqueles que fazem a vontade de Deus, existe uma assistência de Deus. Existe uma assistência de 3 minutos? Uma assistência de Deus. Então nós já estamos com muito pouco tempo para falar a respeito dos outros assuntos, mas um dos assuntos foi esse cuidado, e o outro defender o Evangelho, defender a igreja. Esteja pronto, porque às vezes entra, irmãos, pessoas com outra doutrina. Eu já tive essa experiência de estar ensinando numa escola dominical, e foi colocado um professor na escola dominical para dar aula, que ele era adventista do 7º dia. Quando eu detectei que ele era adventista do 7º dia, eu chamei o pastor e falei: olha, esse é adventista do 7º dia, tome cuidado. E ele começou a fazer o que, irmãos? Ele começou a visitar a casa dos irmãos, até que chegou na minha casa. Só que quando ele chegou na minha casa, aquele espírito de mentira foi resistido, aquele mentira de engano, falsa doutrina foi resistido, e ele foi identificado. Entendeu, irmãos? Então nós temos que estar alerta. Paulo defendeu. Quando veio, irmãos, aquele que era da circuncisão, querendo introduzir a circuncisão no meio do evangelho genuíno, Paulo detectou e resolveu o problema. Então, a primeira coisa, zele, cuide dos que estão na sua responsabilidade, defenda o evangelho. E uma outra coisa que eu quero só passar rapidamente, que o tempo já não permite, está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que estou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por tope e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Tremendo isso aqui, irmãos. Porque a igreja de Jesus, irmãos, ela tem que ter liberdade. Sem o Espírito Santo não existe êxito na obra de Deus.
Por isso que nós temos que nos preparar, por isso que nós temos que consagrar a nossa vida. Sabe o machado, irmãos? Sabe o machado? O machado, irmãos, se o corte dele estiver cego e bater na árvore, o que vai acontecer? Vai machucar a árvore. Se bater mais forte, quanto mais cego, mais forte é a batida, mais machuca. O obreiro, irmãos, ele tem que ter o corte do machado afiado. Não precisa bater. Não precisa bater. Você não precisa machucar. Entendeu? Você vai trabalhar com a sua ferramenta. A sua ferramenta está amolada, foi falado isso. A sua ferramenta está amolada. Você não precisa bater. Só bate, irmãos, quando a ferramenta não está amolada. Quando a ferramenta não está amolada, bate, irmão, machuca. Pessoas machucadas não ficam na igreja. Pessoas machucadas não ficam em lugar nenhum. Eu não estou querendo dizer, irmãos, que o pastor, ele não pode pegar, irmãos, na doutrina. Tem que pegar, tem que falar, tem que ensinar. Eu estou falando, irmãos, que nós fazemos as coisas, mas não oramos para fazer, não jejuamos para fazer, não oramos de madrugada para fazer, não pagamos um preço para fazer. Se você é obreiro e obreira, você tem que ter esse entendimento, que se você não pagar o preço, você vai ser como um machado cujo corte está cego. Você vai bater, bater, bater e não vai fazer nada. Mas se você tiver com o corte amolado, você vai bater, vai pegar aquela árvore, vai levar para a carpintaria de Jesus, e Jesus vai trabalhar naquela vida de maneira gloriosa. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor. Eu agradeço em nome de Jesus.